Uma pesquisa feita no interior de São Paulo mostra que os brasileiros estão mais estressados durante a quarentena. O psicólogo e professor José Aparecido realizou um estudo onde ele comparou o comportamento do brasileiro durante a quarentena com o comportamento dos chineses e também dos iranianos. Vamos para a tela, que ele está ao vivo com a gente, vai falar um pouco mais sobre esse estudo. Qual foi a conclusão, então? Quem está mais estressado aí nessa história? Muito bom dia para o senhor. Bom dia. Nós fizemos um estudo cuja intenção foi analisar várias reações psicológicas que ocorreram ao longo da pandemia da Covid. Nós analisamos ansiedade, estresse, reações psicofisiológicas ou somáticas, bem como alguns detalhes a respeito das atividades cognitivas, por exemplo, concentração, distração, tomada de decisão e outras relacionadas aos processos mnemônicos e também insônia. Aplicamos 2 questionários independentes, um que permite tirar um grande indicador de estresse e um outro que permite tirar um indicador global de medo em relação à Covid. Os indicadores foram bastante claros quando comparados. Primeiro, uma comparação entre a população chinesa, a população iraniana e a população brasileira, para dar uma ideia para vocês em termos numéricos do indicador. No Irã, o indicador em médio foi 34,54. Na China, 23,65. E veja, no Brasil, 39,55. Lembrando que o score máximo de estresse é 100, variando de 0 a 100. Vocês podem ver que os brasileiros são muito mais estressados do que os iranianos e os chineses. Talvez uma razão muito óbvia acerca da interpretação desses dados seja que tanto os chineses quanto os iranianos já tiveram experiência prévia em lidarem com pandemias desta ordem de grande porte e têm toda uma preparação e um estado psicológico de atuar mais eficaz, efetivamente, em relação às implicações psicológicas da Covid. Sem dúvidas, né, professor? É realmente um feito inédito que está acontecendo no mundo e principalmente, como o senhor bem disse, para os brasileiros que não estavam acostumados a ter que ficar em casa, respeitando uma quarentena ou um isolamento social. Mas a gente tem outros estudos também, o senhor pode dizer até muito melhor do que eu, que já mostra que mesmo fora de uma pandemia, de uma crise como essa, o brasileiro acaba sendo um pouco mais estressado que outras populações, né? O que explica esse comportamento do brasileiro? Bem, há várias razões. Agora, dentro do cenário da pandemia, eu também coloco um outro elemento muito importante em relação ao elevado nível de ansiedade, depressão e respostas psicossomáticas, em especial o medo e o estresse que avaliamos com as nossas escalas. Eu diria que nós brasileiros estamos vivendo no período da pandemia, uma grande ambiguidade. Primeiro, os agentes de saúde responsáveis pelos programas de distanciamento, isolamento social, de higienização das mãos e outros programas dessa ordem, até o aparecimento da vacina ou algum medicamento eficaz para o tratamento da Covid, nós vivenciamos uma ambiguidade. Os agentes de saúde, de um lado, pedindo o isolamento, o distanciamento social, e, de outro lado, os agentes governamentais muito preocupados, e também com certa razão, com as perturbações econômicas e sociais, desemprego e outras desta ordem,
que estamos vivenciando. Então, os brasileiros, nesse debate, nessa ambiguidade, certamente isso reflete na conduta comportamental e, por isso, eles se manifestam altamente estressantes. Mas é bom que se diga que reações dessa ordem, angústia, medo, raiva, sentimento de culpa, mesmo revolta, movimentações políticas, reações contra a vacina, são comuns, são muito comuns ao longo de surtos epidêmicos desta ordem. Desde a epidemia chamada gripe espanhola ou outros eventos dessa natureza, que são eventos traumáticos, como a SARS em 2003, depois de 2008, a gripe asiática, várias gripes desse tipo que nós poderíamos dizer foram muito mais epidêmicas do que pandêmicas, ou epidêmicas quando são localizadas ou mais regionais dentro de um próprio país, e a pandemia quando se generaliza desse porte. Mas a realidade é, nós brasileiros estamos vivendo momentos extremamente estressantes e com muito medo. Tá certo. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui no Alerta Brasil. Um bom dia para o senhor.